Brasil tem mais CPF do que celular. Esse aparelho que começou só ali como telefone, hoje é uma peça fundamental, uma ferramenta, digamos, fundamental para atuação, tanto para criação de conteúdo, atendimento digital. Eu queria bater um papo hoje com você, enquanto psicólogo, sobre os equipamentos que eu decidi usar em 2025 e qual que eu acho que você deveria usar. Vem comigo. Bom, meu nome é Sérgio Silva, se você ainda não me conhece, sou professor de psicologia, mestre em psicologia e educação, trabalho hoje em atendimento exclusivamente online, não consigo mais atender ali a demanda presencial, até porque a gente viaja o mundo aí junto, criando conteúdo. Estávamos no Nordeste, Natal, João Pessoa, estivemos no Sul, lá na época das enchentes, e hoje então o equipamento celular se tornou uma base fundamental. Essa ideia de que cada pessoa hoje tem um celular, temos mais linhas, mais números telefônicos do que CPF, esse é um dado real. Mas para nós, tanto produtor de conteúdo e principalmente profissional psicólogo, que é aqui o nicho, né, do nosso canal, com quem eu acabo me comunicando mais aqui, qual equipamento que eu decidi usar? E qual que eu acho que você deveria usar? Primeiro passo, eu gostaria de falar com você sobre uma algema de ouro. Você já deve ter percebido que eu estou falando da Apple. Então, assim, hoje o equipamento que eu mais uso é o fone de ouvido. Esse é um AirPod Pro Max. Quando você compra na Apple, você consegue colocar o seu nome ali, né? Comprei na loja lá nos Estados Unidos. Mas no Brasil isso chega a quase R$ 2.000 um fone. E, sinceramente, por mais do que eu uso ele, o cancelamento de ruído dele é excelente. Para viagem, para aeroporto, para quem atende com barulho, ele é excelente. Mas eu não recomendo para quem ainda não está 100% no online, para quem ainda não entende essa questão das ferramentas. E aí eu queria já falar, você já percebeu, que é sobre investimento em ferramentas. Hoje eu atendo 100% online, como eu já disse. Faz sentido para mim apostar, investir nas minhas finanças. Os equipamentos não entram mais nas minhas finanças pessoais. A aquisição de ferramentas, de equipamentos hoje é contabilizado no CNPJ, né? Lá na hora de fechar, não, sai do meu Prolabore. Então nós estamos hoje dentro do ecossistema Apple, mas eu, para ser sincero, não estou tão feliz quanto. Por quê? Você compra um celular, beleza, um iPhone. Só que o iPhone, ele funciona melhor. O fone, por exemplo, funciona melhor com o fone da Apple, que depois funciona melhor com o relógio. E eu tenho falado muito da questão de usar o iPad ou um tablet. Então você começa ali, compra um, compra outro, e a hora que você vê, você gosta até de um outro aparelho, mas ele não vai funcionar tão bem quanto os próprios aparelhos da marca. Ainda nessa linha, hoje o equipamento que eu mais uso é o iPad. Então, assim, o fone, o iPad e o celular que está nos gravando. O celular que está nos gravando é um iPhone 16 Pro, não é o Pro Max. E daqui a pouco eu vou te dizer por quê. Então, o iPad hoje, ele é o resumo das minhas anotações, junto com a Apple Pencil, das minhas anotações, dos meus livros, o meu diário, tudo que eu aprendo, os meus cursos, tá tudo aqui. Esse é um iPad Air, né, de 256 com chip M1, que é um chip com uma outra arquitetura e tudo da Apple. Mas hoje, se eu fosse comprar um iPad, eu recomendaria o iPad Series 10, ou até mais ou menos o Series 11, que saiu agora, né, o iPad 10, que ele tá praticamente o mesmo peso, vai ter o mesmo tamanho e vai ser aí milhares de reais mais barato. Dependendo do que você usa, você nem precisa pôr tanta memória nele. Como eu coloco os cursos, acabo colocando muita coisa aqui, eu acabei, na verdade, exagerando. Antes dele, eu tinha o iPad Mini 6, e para ser sincero, eu tenho saudade do iPad Mini, que ele é menorzinho. Esse é de 11 polegadas, o iPad Mini 6 ele tem 8 polegadas. Eu troquei ele porque era 64 GB, mas para ser sincero, eu tô com saudade. Talvez eu migre aí pro próximo iPad, vai voltar a ser um iPad mini, porque eu tenho muita saudade dele ser pequenininho, porque na verdade é uma caderneta, um livro de bolso, a tela maior você acaba usando o próprio computador. Como eu disse, hoje eu uso um MacBook Air M3, o M3 de 256 e 16 de GB, né, 16 GB RAM. Hoje não dá para comprar computador menos de 16 GB, senão você não vai ter aí uma durabilidade.
Tô feliz com o ecossistema, só que a gente tá falando aí de quase, sei lá, nos valores do Brasil, quase 30, 40 mil reais de equipamento. Se você comprar lá fora, você tá aí falando aí de uns 20, 25 mil reais. O computador ali uns 8, não, acho que talvez não, uns 8 aqui, uns 3, mais a caneta, uns 15 mil reais você vai acabar gastando. Só que esse é o kit, né, o mais moderno da Apple, assim, até que saiu outros iPads, tudo, até que saiu outro, mas é praticamente tudo que a Apple tem de melhor para oferecer. O celular não vou poder mostrar porque ele que está me filmando, então eu acabo utilizando o celular também como filmagem. Eu cheguei a comprar a Osmo Pocket, então uma câmera exclusivamente para filmar, já cheguei a ter uma câmera mesmo, a ZV-E10 da Sony, uma excelente câmera, mas eu percebo que a gente perde muito em portabilidade. Mesmo a Osmo Pocket sendo bem pequenininha, é mais uma coisa para carregar, mais uma coisa para usar, ela me parece sensível, então eu fiquei incomodado com ela, acabei me desfazendo dela. Basicamente esse é o que eu uso. Mas eu entendo que esse não é o melhor cenário. Como eu disse, como a gente está hoje no ecossistema da Apple, a gente acaba gastando muito mais do que esses aparelhos de fato entregam. Eu queria então conversar com você sobre o que eu faria se eu estivesse começando agora, tá? E coincidentemente, eu vou te falar sobre o ecossistema da Samsung que está muito bem evoluído. O que eu faria? Bom, antes só falar aqui que eu achei as caixinhas, na hora que eu fui pegar para mostrar para você, sobre a minha trajetória, rapidinho. O que eu fiz? Eu fui pro 13 Pro, porque o 12 Pro e o Pro Max, então, geração sim, geração não, o Pro ele tem uma câmera melhor. Então no 13 Pro e o Pro Max, a câmera é igual. Então eu sempre opto pelo Pro menor, porque eu ainda acho o iPhone muito pesado. Então você tem um iPhone Pro o normal, sem ser o Max, ele tem o peso de um S25 Ultra, que tem uma tela maior do que o Pro Max. Então a Samsung tem entregado aparelhos mais leves, isso faz muita diferença. É questão de 50 gramas, mas muda muito a pegada, muda muito no dia a dia. O 16 e o 16 Pro Max, seja a tela pequena ou a tela grande, a câmera é a mesma, então eu acabo sempre optando pelo menor. Então no 13 Pro a câmera era igual, e eu fui pro 13 Pro. O 14, a câmera era diferente, então eu acabei não indo. Foi quando eu migrei então pro 15 Pro Max, que era um celular assim, extremamente pesado, não consegui ficar muito tempo com ele, e aí voltei então para o 16 Pro, esse que a gente está falando é um de 256 GB, e acabei então estabelecendo dentro do ecossistema, esse foi o caminho ali do iPhone. O iPhone você compra lá fora, ele tem um bom valor de revenda, então você acaba não investindo tanto nessas atualizações. Embora eu não pretendo atualizar tão cedo, mas eu falo isso pra mim quase todo ano também. Sempre tem, às vezes, uma novidade, alguma coisa ou outra, alguém que topa pagar o valor basicamente que você pagou lá fora, então eu acabo abrindo mão quando a venda ela é benéfica, né? Tem alguém vindo, tem alguém querendo comprar e às vezes isso acontece numa conversa e tudo, então eu acabo passando. Mas nunca aqui a prioridade. O fone mesmo, faz um tempão que eu uso, tá para sair o novo, não sei se eu vou pegar porque me atende bem. O iPad acho que já saiu 1 ou 2 gerações, mas o iPad tende a durar aí 6, 7 anos fácil, tá? Para o que eu uso principalmente, que é basicamente anotações, leitura, consumo de mídia. Então vamos então para o ecossistema que eu utilizaria hoje. E para falar do ecossistema que eu utilizaria hoje, para economizar, pensando num custo-benefício, eu quero falar então do celular reserva que hoje eu uso. Por que eu uso um celular reserva? Eu tenho chamado do celular do ladrão. Por quê? A Apple ela tem alguns bloqueios que a gente acaba não conseguindo instalar alguns aplicativos e acaba então, eu preciso, por exemplo, do celular da secretária, eu não consigo ter 2 WhatsApp Business dentro do mesmo iPhone. Então como que a secretária atende e eu consigo ter acesso também a esse celular de forma oficial, nativa? A Samsung já tem a função de câmera segura. Então hoje eu tenho usado 2 celulares. Quando eu chamo do celular do ladrão, é que eu optei por ter um celular mais barato,
principalmente quando eu tô, além dessas configurações, que seria essencial, mas também quando eu tô em lugares de segurança duvidosa. Então, basicamente, quando eu chego do aeroporto, eu troco o iPhone, coloco na bolsa, pego o Samsung, o Android, você vai ver quais que eu uso até agora, e troco o relógio também, porque chama atenção. Dependendo de onde você vai andar, às vezes você vai fazer uma caminhada na praia, eu tenho usado um celular reserva. Então hoje é como se o iPhone fosse o meu celular de trabalho, e o Android fosse no celular pessoal. Muitas vezes eu vou sair para um lugar ou para outro, eu levo só o Android. Ali tem um Mercado Pago, uma conta de mercado digital, um cartão ali com pouco limite ali naquele celular, ali a carteira de motorista, né, algum documento, alguma coisa, então eu levo somente aquele celular. O iPhone hoje fica basicamente no estúdio, onde eu atendo, lá junto com o computador, junto com o iPad, fica ali como se fosse equipamentos de trabalho mesmo. E aí esse vídeo nasceu justamente quando eu estava analisando os celulares, e eu vou te mostrar então. Quando eu decidi fazer desse jeito, o primeiro celular que eu comprei foi o A06 da Samsung. Me parecia uma excelente ideia. Por quê? O A06 é um celular muito leve, é um celular muito barato, coisa aí de R$600, R$700, com 128 GB, você já consegue adquirir. E durante quase um ano, esse foi o celular que eu deixei, né, com o WhatsApp ali da clínica, que é o WhatsApp que a secretária responde. É um celular com uma boa bateria, 2 chips, com uma tela grande. A Samsung nunca faz feio com tela. Um design que eu acho bacana. Eu acabei comprando ele branco também, comprei essa capinha e tudo. Durante muito tempo, um ano e meio mais ou menos, eu usei ele. Porém, eu senti que mesmo com 128 GB, ele foi ficando um pouco para trás, ele foi ficando muito lento, mas muito lento mesmo, de uma maneira com que eu saía com o celular reserva e acabava não conseguindo muito utilizar, porque o processador dele é muito fraco realmente. E aí foi quando começou a saga e eu fiquei impressionado com a entrega do A16 da Samsung. Ele é um celular também baixo custo, coisa de R$1.000 e poucos. Ele já tem aquele design mais conhecido ali do Android, né? Aí ele já vai ter assim 5.000 mAh também, carregador, vai ter já um processador octa-core. E esse é o que eu recomendo como celular secundário hoje, porque com R$1.000 e pouquinhos você consegue ter ali colocar o WhatsApp Business espelhado ali, você consegue sair, se alguém te roubar, se cair, ele não vai ser uma grande perda. E já tem uma câmera até que dá para arriscar umas fotos, principalmente se for dia. Então esse celular com R$1.000 e poucos, ele já entrega muito bem ali. Com esse aqui, se eu não me engano, é de 256. Ah, sim, o A16 é necessário que você compre o de 256 GB. Por quê? O modelo de 256 5G, ele tem um processador Exynos, que é o processador da própria Samsung. Se você comprar o de 128, ele vai ter o processador MediaTek, que é um processador que consome um pouco mais de energia. E além disso, o modelo de 128, ele tem 4 GB, tá? Mesmo o modelo de 256, que não é 5G, eles chamam de A16 LTE, que é o A16 sem ser o 5G, ele também tem o processador da MediaTek, tá? Então, se você for pegar custo-benefício mesmo, é o A16 5G. Só que a Samsung, ela surpreendeu e lançou um celular que a hora que eu vi, eu fiquei apaixonado, porque tinha tudo o que eu precisava, e que se não fosse todo o ecossistema Galaxy, eu teria esse celular, o ecossistema da maçã, né? Eu teria esse celular tranquilamente como celular pessoal, que é eu estou literalmente impressionado com a entrega. Vou mostrar aqui para vocês, deixa eu só guardar aqui rapidinho. Eu fiquei impressionado porque a hora que eu vi que a Samsung lançou um celular com 8 GB, esse aqui eu vou devolver. A hora que eu vi que a Samsung lançou um celular também com 8 GB, com processador Exynos, que é o processador da Samsung, e já resistente à água, e me pegou.
Com resistência à água, veja, ele não é a prova d'água, de submergir, mergulhar, etc e tal, mas se cair ali numa piscina, numa privada, algum acidente, um respingo, uma chuva que você venha pegar, ele já é resistente à água. E aí então tá aqui a família do iPhone e a família da Samsung. Esse celular me pegou, mas me pegou assim de uma maneira muito peculiar. Por quê? Ele é um celular que já tem o desbloqueio na tela, coisa que o iPhone não tem. É um celular resistente à água, como eu disse. É um celular que já tem o pagamento por aproximação. Então você coloca ali um cartão de crédito nele, você já pode pagar ali, ó, com a sua digital, você já pega e paga. Coloquei ali do Mercado Pago, você coloca um banco digital ali, um cartão com um limite que não seja tão alto, e ele já tem uma boa memória, 8 GB de RAM, já tem uma câmera super razoável, e ele também, eu acho ele bonito. Eu acabei comprando essa capinha aleatória mais barata mesmo, ele já tem assim toda uma personalização, e ele não é tão mais caro, tá certo que ele já vai ali para uns R$ 1.500, mas esse é o celular que de verdade, se você não precisa de dois, se você não está no ecossistema Apple, que é uma algema de ouro, vai te puxando cada vez mais, você precisa de um, de outro, só funciona com aquele, eu realmente recomendo o A56. Se você faz atendimentos online, dá tranquilamente para você colocar ele no tripé, colocar um microfone desse, porque o grande segredo do atendimento online, a gente pode falar sobre isso, é os microfones, tá? Eu aqui estou usando um M2, né, da Holy Land, que o microfone é o mais importante no atendimento online, porque ele, você consegue até ver um vídeo ruim, mas se o áudio está ruim, é complicado. Eu usaria hoje um A56 e um computador Windows tranquilo, tem vários modelos também da Samsung com excelente custo-benefício, e um tablet que também me pegou, que é o S9 FE, ou o S10 FE, que já está chegando no preço do F9. São tablets incríveis, também com boa memória, resistente à água, a respingo. Então, não se prendam ao ecossistema Apple. Assim, eu digo isso com toda a garantia. Houve uma época em que a Apple tinha ali umas... Ixi, desligou a luz. Mas vamos continuar aqui. Teve uma época que a Apple realmente tinha uma superioridade nos produtos. Hoje ela se mantém, claro, fazendo produtos de qualidade, mas a qualidade entregue por outras marcas, incluindo aqui a Samsung, são muito boas. Então, assim, não se prenda nisso. Um A56 vai poder te deixar... Ele tem um recurso chamado pasta segura, que é como se você tivesse um segundo perfil dentro do próprio celular. Então você pode ter a sua conta pessoal, com seu número pessoal, você pode então ter a conta do seu consultório, com o WhatsApp Business do seu consultório, você vai validar via videochamada com a sua secretária, que é o modelo que eu costumo ensinar na minha mentoria, né, para profissionais, e aí ele vai poder te atender. Eu costumo ensinar tanto essa parte técnica, burocrática, quanto a parte da psicologia e a parte de posicionamento digital. Esse foi mais um passo, um conhecimento que eu espero que possa ter ajudado vocês. Eu vou devolver o A16, porque realmente o A56 me conquistou. E interessante da Samsung é que também é fácil de vender, tá? Você facilmente encontra alguém querendo, né? Esse aqui um primo meu vai comprar por R$ 500, então ele vai me parcelar em 10 de 100 para mim, eu vou vender para ele, ele já vai estar vindo buscar. Um celular de 1 ano de uso, que ele também está comprando por R$ 500, muito bom ali, porque ele vai usar, se não me engano ele só vai ver vídeos com ele, e ali eu paguei na época acho que R$ 680, então até aquela ideia da desvalorização, há de se perguntar, porque isso já foi mais verdade, tá? Hoje a Samsung não deve em nada da Apple. Sérgio, por que você não sai? Eu fico pensando em sair. Eu tentei, né? Tentei de todo coração, eu testei o Z Fold 6, que é um celular que me impressionou, porque eu ainda não consegui, né? Realmente o computador, né? O MacBook, a série M ali, a Intel, as outras fabricantes ainda não conseguiram fabricar um notebook tão bom quanto o MacBook,
mas os celulares eu sinto que a Samsung ultrapassou a Apple, tanto em fotografia quanto em tudo. Só que como tudo isso funciona junto, eu ainda estou esperando o Z Fold 7 ou 8, quando o Z Fold vier com caneta. Eu não sei se isso um dia vai acontecer, mas agora com as baterias de lítio carbono, as baterias vão começar a durar mais, os celulares vão ficar ainda mais leves, e quando o Z Fold vir com caneta, eu vou eliminar então o iPad e eu vou eliminar o iPhone. E aí eu vou poder ter o tablet e o celular de fato, né, com caneta no mesmo aparelho. Isso para mim vai ser muito bom. Enquanto isso não acontece, não pretendo trocar mais, estou esperando ali realmente como é que vai ficar. Nós estamos numa fase de transição. Realmente os celulares encontraram um topo. O que você vê no A56 hoje, você veria no S22. O celular de 3 anos atrás você pagaria, sei lá, 5, 6 mil reais, 7 mil reais. Então nós chegamos no topo assim do desenvolvimento da tecnologia. Então você vê pagamento por aproximação, resistente à água, uma boa câmera. A diferença está cada vez menor entre os topos de linha, né? Aí tem a IA, que ainda não vejo tanto muito uso para celular, tirando brincar com foto, coisa assim. Mas hoje eu aconselharia, se você está no ecossistema Apple, espere, porque nós estamos num momento de transição. Né? A Snapdragon, né, que é da Qualcomm, lançou agora os processadores ARM para o Windows. Então essa arquitetura que a Apple mudou também está acontecendo no mundo Windows. Espere, tá? Invista no custo-benefício nesse momento, porque muita coisa vai mudar e muita coisa vai mudar com essa questão da IA agora para celulares. Eu não vejo como um bom momento para só subir de degrau. Então, o MacBook M3, eu pretendo ficar com ele mais pelo menos 3, 4 anos, esse celular também mais uns 3, 4 anos, o iPad então nem se fala, o fone quando eu perder, parar de pegar, ou roubarem, ou alguma coisa assim, aí eu vou pensar o que eu vou fazer, mas hoje realmente, tanto a Apple quanto a Samsung têm ecossistemas muito condizentes, assim, e a Samsung está, de fato, entregando um custo-benefício muito melhor. Cabe a gente também se reinventar, né, que a gente fica muito preso. Assim que os computadores de arquitetura ARM chegarem e tiverem um desenvolvimento melhor, tanto em bateria, desempenho, etc., com certeza vai fazer muito sentido, porque a abertura do Windows e a possibilidade, então, de nem precisar de dois, né, vai acabar remando muito a favor. Eu sou o Silva, vou ficando por aqui, espero muito ter te ajudado nesse processo de escolha, nesse processo de digitalização. O profissional psicólogo, em geral, ele não é muito ligado à tecnologia, né? E eu sou muito apaixonado por tecnologia, então, assim, até mesmo a questão de viagem, é necessário toda essa portabilidade. Então, a minha intenção aqui foi trazer para você, ajudar você a ter um pouco dessa ideia. Não tem aqui fanboyzismo, né, de uma marca ou de outra. Tem gente que defende marcas, você acredita? Tem gente que chega a arrumar briga por isso. Eu acho uma coisa desnecessária, mas realmente são novos mundos e conhecimentos que a gente não tem na faculdade de psicologia e que vai fazer muita diferença ali para o seu cliente que você vai atender ali na clínica, e vai fazer muita diferença para o seu cliente final, seja qual a profissão que você vai ter. Esse é o meu sistema atual, mas você já percebeu que as minhas próximas mudanças serão numa direção oposta do que foi até agora. Eu só não sei quando isso vai ser, mas realmente eu estou com essa missão, assim, tenho pensado sobre isso. Fico muito feliz de você ter ficado até aqui e a gente se vê. Qualquer coisa, deixe seu comentário aqui, é um prazer estar e falar com você. Grande abraço, até já.